Eu não conheço nenhum motorista brasileiro que gosta de gastar dinheiro à toa. Você conhece? Existem funcionalidades escondidas no seu veículo pode te poupar de um prejuízo de R$ 3.000, e você provavelmente está ignorando isso agora mesmo. Se você é daqueles que acha que conhece tudo sobre o próprio carro, se prepare, porque você pode conhecer muita coisa, mas ninguém conhece ou sabe de tudo. Aqui estão 17 segredos absurdos que 99% dos motoristas nunca viram na vida. Vamos começar pelo segredo número 17. A grade do desembaçador traseiro. Sabe aquelas linhas finas e horizontais que aparecem no vidro traseiro do seu carro? Você provavelmente olha para elas todo dia e nem desconfia do que elas realmente fazem. A maioria das pessoas conhece apenas uma das funções, mas elas estão executando dois trabalhos completamente diferentes ao mesmo tempo. Quando você aperta o botão do desembaçador, essas linhas aquecem o vidro e eliminam o embaçamento, especialmente útil nas madrugadas frias do sul e sudeste do Brasil. Mas o que quase ninguém sabe é que essa mesma grade também funciona como a antena principal do rádio do seu carro, captando sinal de FM, em até rádio via satélite e modelos mais equipados. E aqui mora o problema. Toda vez que alguém esfrega um pano áspero com força no vidro traseiro por dentro, ou usa algum produto abrasivo na limpeza, está danificando fisicamente essa antena embutida no vidro. O resultado aparece aos poucos: chiado no rádio, sinal cortando, frequência sumindo sem explicação. E quando você leva na oficina achando que é problema no aparelho de som, o mecânico descobre que o vidro inteiro precisa ser trocado. A conta? Entre R$ 1.500 e R$ 4.000 dependendo do modelo. E olha que estamos falando de carros comuns vendidos aqui, como o Onix, HB20 Polo. Uma linha quebrada nessa grade pode eliminar uma faixa inteira de frequência. E o pior, esse dano é completamente evitável. Número 16. O encosto de cabeça com liberação de emergência. Você já reparou naquele botão discreto que fica na base do encosto de cabeça do seu carro? Aquele detalhe pequeno que todo mundo ignora achando que é só enfeite? Pois é, você estava errado o tempo todo. Todo encosto de cabeça tem um sistema de liberação escondido que permite removê-lo em segundos. Olha na base dele, onde aquelas duas hastes de metal se encaixam no assento. Você vai encontrar um pequeno botão recuado bem ali no colar, ou um botão circular no próprio encosto. Aperta esse botão enquanto puxa para cima, e o encosto sai sem esforço nenhum. E agora vem a parte que ninguém te contou. As montadoras projetaram esse sistema de remoção por uma razão muito específica. Em uma emergência, onde alguém fica preso dentro de um carro com as portas travadas, aquelas hastes de metal na base do encosto são fortes o suficiente para quebrar o vidro lateral e abrir uma saída. Imagina estar submerso em uma enchente aqui em São Paulo, ou preso num carro depois de um acidente na rodovia Dutra. Esse pequeno detalhe pode ser a diferença entre a vida e uma tragédia. Mas não é só isso. Remover o encosto de cabeça também facilita absurdamente a limpeza profunda dos bancos, permite rebater o banco traseiro completamente flat sem obstáculo nenhum, e ainda dá muito mais visibilidade para quem vai sentado atrás em viagens longas. Sabe aquele desconforto de ficar olhando para o encosto do banco da frente a viagem inteira? Resolvido! Número 15. A tampa redonda no para-choque dianteiro. Sabe aquela tampinha circular que fica no para-choque dianteiro do seu carro? Aquela que você olha e pensa que é detalhe de design, uma saída de ar ou simplesmente enfeite? Não é nada disso. Essa tampinha esconde um receptor roscado, projetado especificamente para reboque de emergência. Tira essa tampa e você vai encontrar um furo com rosca onde um gancho de reboque se encaixa direto na estrutura do veículo. E por que isso importa? Imagina seu carro atolado num barreiro no interior de Minas, ou preso na lama depois de uma chuva daquelas no Rio Grande do Sul. Sem esse gancho, a cinta de reboque não tem onde se prender com segurança, e pontos improvisados podem arrancar o para-choque inteiro do carro. A conta de um para-choque novo em modelos modernos, como um Jeep Compass ou um Toyota Corolla Cross, facilmente passa de R$ 3.000 aqui no Brasil. Esse ganchinho minúsculo evita todo esse prejuízo, dando um ponto de ancoragem seguro e projetado de fábrica. Número 14. O controle remoto do ar-condicionado pelo chaveiro. As montadoras adoram te fazer acreditar que pré-resfriar ou pré-aquecer o seu carro exige um aplicativo no celular e uma assinatura mensal. E cobram entre R$ 30 e R$ 80 por mês só para você ter esse privilégio de ligar o ar antes de entrar no carro. Um absurdo, né? Mas o que elas não te contam é que o seu próprio chaveiro já faz isso, de graça, sem app, sem assinatura, sem taxa nenhuma.
Em boa parte dos veículos modernos vendidos aqui, como Jeep, Chevrolet, Volkswagen e Toyota, basta apertar o botão de travar uma vez e depois segurar o botão de partida remota, aquele com uma setinha circular ou as letras RS. O motor liga e o ar-condicionado já entra em funcionamento na temperatura que você deixou configurada da última vez. E sabe por que as montadoras nunca te ensinaram isso? Porque a assinatura de aplicativo é uma fonte de receita recorrente que vale bilhões por ano globalmente. Enquanto você paga a mensalidade achando que não tem outra opção, a solução gratuita estava no seu bolso o tempo todo, literalmente. Número 13. O reset do acelerador. A resposta do acelerador está travada, o carro hesita na hora que você mais precisa de potência, ou aquela sensação de que o carro perdeu o pique sem motivo aparente. Sabe o que é isso? É a calibração do corpo de borboleta fora do ponto, e o mecânico cobra entre R$ 250 e R$ 600 para te dizer exatamente isso depois de um diagnóstico eletrônico. Mas você pode resolver isso em menos de 2 minutos, sem ferramenta nenhuma, sem gastar nada, no estacionamento mesmo. Presta atenção no passo a passo. Liga o carro sem dar a partida, só girando a chave até a posição de acessórios, ou pressionando o botão de start uma vez sem pisar no freio. Agora pisa no acelerador até o fundo e segura por 10 segundos completos. Desliga o carro e espera 30 segundos. Depois disso, dá a partida normalmente. Esse reset elimina a aceleração travada, a resposta irregular do pedal, e aquela hesitação irritante na saída do zero que fazendo o carro parecer que tem 15 anos a mais do que realmente tem. Mecânico cobra para fazer exatamente isso de forma eletrônica. Você acabou de fazer de graça. Número 12. O aviso de bateria fraca do chaveiro. O seu chaveiro já está tentando te avisar que a bateria está acabando, e você provavelmente está ignorando esse aviso toda manhã. Veículos modernos exibem um alerta de bateria fraca direto no painel toda vez que você dá a partida. A maioria das pessoas aperta OK e esquece, até o dia que o chaveiro para de funcionar no pior momento possível, longe de casa, numa rua escura, com pressa. E quando a bateria chega no limite crítico, o receptor do carro começa a ter dificuldade de captar o sinal. As portas não travam no primeiro aperto, a partida remota para de responder, e você precisa encostar o chaveiro quase na maçaneta para conseguir qualquer reação. Uma pilha CR2032, que é a mais comum nos chaveiros vendidos aqui no Brasil, custa menos de R$ 10 em qualquer farmácia ou mercado. Você troca em 30 segundos em casa. Mas se ignorar o aviso até a bateria morrer completamente, alguns veículos precisam de uma visita à concessionária para ressincronizar o chaveiro com o carro, e esse serviço sai entre R$ 200 e R$ 500. Tudo isso por não trocar uma pilinha de R$ 10. Se você está curtindo esses segredos, deixa o like agora. A gente pesquisa muito para trazer esse conteúdo e o like ajuda demais o canal a continuar produzindo. O próximo segredo parece bom demais para ser verdade, até o dia que você realmente precisa dele, e ele pode te poupar de uma conta altíssima na oficina. Número 11. O truque de partida de emergência com chaveiro sem bateria. A bateria do chaveiro morreu. Você está no estacionamento, apertando o botão de start repetidamente, e absolutamente nada acontece. O desespero bate, a agenda aperta, e você já está pensando em ligar para um guincho ou para uma concessionária. Mas calma, você não precisa de nada disso. A maioria dos carros modernos tem um leitor NFC ou transponder passivo embutido diretamente no botão de start, ou em algum ponto específico do console central. Quando o chaveiro está completamente sem bateria, é só encostar o chaveiro no botão de start, ou colocá-lo no compartimento indicado perto do porta-copos. Depois é só pressionar o botão normalmente. O carro lê o chip passivo do chaveiro a curta distância, sem precisar de nenhuma energia da pilha, e o motor liga normalmente. O que as montadoras não te contam é que essa informação existe no manual do proprietário, enterrada em algum parágrafo pequeno no meio de centenas de páginas que ninguém lê. Elas preferem que você agende um atendimento na concessionária e pague a visita. O chip RID passivo dentro do chaveiro nunca precisa de bateria para ser lido de perto. A pilha só alimenta os botões remotos. O chip em si funciona para sempre. Número 10. O ajuste de altura do cinto de segurança. O cinto está cortando seu pescoço ou escorregando do ombro, e você simplesmente foi acostumando com isso achando que não tem solução. Tem sim, e leva 5 segundos. Aquele slider de plástico na coluna da porta, onde o cinto passa, é totalmente ajustável para combinar com a sua altura.
Aperta o botão nesse slider e você move o ponto de ancoragem do cinto para cima ou para baixo, até o ponto ideal para o seu corpo. Motoristas mais baixos devem mover para baixo, para o cinto cruzar o peito corretamente. Motoristas mais altos precisam mover para cima, para manter o cinto longe do pescoço. E aqui vem a parte séria. Um cinto posicionado alto demais corta direto no pescoço no impacto, causando lesões graves que o próprio cinto deveria prevenir. Posicionado baixo demais, ele escorrega do ombro e deixa a parte superior do corpo completamente desprotegida num acidente. Não é frescura, é física. E para fechar com chave de ouro, alguns veículos têm configurações de memória que ajustam automaticamente a altura do cinto junto com a posição do banco e dos espelhos quando você seleciona o seu perfil de motorista. Tecnologia que existe e quase ninguém usa. O próximo segredo pode proteger o seu carro inteiro enquanto você fica semanas fora de casa. Número 9. O modo de hibernação da bateria. Você vai viajar e o carro vai ficar parado por 2 ou 3 semanas. Já pensou em voltar e encontrar a bateria completamente morta? Pois é, isso acontece mais do que você imagina, e tem uma razão muito específica para isso. Carros modernos ficam rodando processos em segundo plano mesmo desligados e parados. O veículo monitora sensores, mantém configurações na memória e roda o sistema de segurança 24 horas por dia. Tudo isso vai sugando a bateria lentamente, dia após dia, enquanto o carro dorme na garagem ou no estacionamento. O que quase ninguém sabe é que muitos veículos modernos têm um modo de hibernação profunda, ou modo de transporte, que desliga todos os sistemas não essenciais para preservar a carga durante estacionamentos longos. Procura nas configurações do seu carro, geralmente em veículo ou gerenciamento de bateria, e você vai encontrar essa opção que reduz drasticamente o consumo parasita da bateria. E o motivo para você levar isso a sério é o seguinte: uma bateria completamente descarregada não só te deixa na mão, ela danifica permanentemente as células internas e encurta a vida útil de uma peça que aqui no Brasil custa entre R$ 400 e R$ 900 para substituir, dependendo do modelo. Número 8. O reset do vidro elétrico. O vidro elétrico parou no meio do caminho, não desce até o fundo, ou a função de subir e descer automático simplesmente deixou de funcionar. Antes de ligar para um elétrico e pagar uma fortuna em diagnóstico, tenta isso. O sistema de vidro elétrico tem uma calibração interna que ocasionalmente perde os limites de curso programados, especialmente depois de uma troca de bateria ou de um fusível queimado. Para resetar, desce o vidro até o final e segura o botão por 3 segundos completos depois que ele bater no batente. Depois sobe o vidro até o topo e segura o botão por mais 3 segundos após ele fechar completamente. Pronto! O motor acabou de reaprender o curso total e recalibrar os pontos de parada automática. Concessionárias cobram taxa de diagnóstico para fazer exatamente esse procedimento, porque a maioria dos motoristas assume que vidro com problema significa motor quebrado ou defeito elétrico grave. Não é. E tem mais um detalhe importante. Se a função de reversão automática, aquela que impede o vidro de fechar na sua mão, parou de funcionar corretamente, essa mesma recalibração resolve na hora. Número 7. A alça de liberação do banco traseiro pelo porta-malas. Você já precisou dobrar o banco traseiro para caber alguma coisa comprida no carro e ficou se contorcendo, passando por cima do banco, tentando achar o encaixe no escuro? Pois é, você estava fazendo tudo errado o tempo todo. Existe uma alça ou alavanca de liberação embutida diretamente no assoalho traseiro ou na parte inferior do banco que dobra o assento inteiro sem você precisar entrar no carro. Abre o porta-malas, olha ao longo da base do painel traseiro do encosto do banco e você vai encontrar uma pequena alça, loop ou alavanca. Puxa, e o banco desce completamente flat num movimento só, suave e sem esforço. As montadoras instalaram esse recurso especificamente para facilitar o carregamento de itens compridos como canos, tábuas, pranchas, móveis desmontados, aquelas compras de fim de ano que não cabem em lugar nenhum. Sem precisar mandar alguém entrar no carro para empurrar enquanto você puxa do porta-malas. E o detalhe que a maioria não percebe é que esse sistema te dá acesso a um espaço de carga muito maior do que você imagina que seu carro tem. Número 6. O compartimento escondido para guarda-chuva. O guarda-chuva encharcado está pingando no tapete, a água vai infiltrando no carpete, e dali a alguns dias chega aquele cheiro de mofo que não sai com nada. Perfume, produto de limpeza, higienização na oficina. Nada resolve de vez. Você sabe do que estou falando. O que pouca gente sabe é que vários fabricantes constroem um compartimento dedicado e escondido especificamente para guarda-chuva molhado, projetado para manter a água completamente isolada do interior do carro.
Em muitos veículos, fica ao longo do soleiro da porta, embaixo do banco do motorista, ou num canal estreito ao lado do banco dianteiro. O compartimento tem dreno ou revestimento selado, então a água do guarda-chuva não chega nem perto do tapete ou dos carpetes. E o motivo para isso importar muito é que a umidade crônica presa no carpete é uma das principais causas do cheiro de mofo dentro de carros. Aquele que os donos tentam eliminar com higienizações que custam entre R$ 200 e R$ 600 numa boa estética automotiva. Um compartimento que você nem sabia que tinha poderia ter evitado tudo isso. Esse recurso quase nunca é mencionado nas concessionárias e está enterrado numa seção do manual que ninguém nunca abre. Número 5. O fechamento automático dos vidros na chuva. Você abriu os vidros para ventilar o carro, saiu, esqueceu completamente, e quando voltou o banco estava encharcado. Aquela situação clássica que todo motorista já viveu pelo menos uma vez na vida, especialmente aqui no Brasil, onde a chuva aparece do nada em questão de minutos. O que a maioria dos motoristas com carros modernos não sabe é que muitos veículos equipados com limpador de para-brisa com sensor de chuva também estão conectados a um sistema automático de fechamento de vidros, que detecta a chuva e fecha tudo sem você precisar fazer absolutamente nada. Quando a chuva começa a atingir o vidro, o sistema manda um sinal para o módulo de controle dos vidros para subir qualquer janela que estiver aberta imediatamente. E funciona mesmo com o carro completamente desligado e travado, desde que a bateria tenha carga suficiente para alimentar os motores dos vidros. E o sistema ainda é inteligente o suficiente para não fechar bruscamente se os vidros estavam só parcialmente abertos, deixando uma fresta pequena em vez de bater e arriscar prender alguma coisa na moldura. Número 4. Os clipes de ancoragem do tapete. O tapete do seu carro desliza para frente, se amontoa embaixo do pedal de freio, e você fica empurrando de volta com o pé achando que é algo que simplesmente tem que aguentar. Não tem. Existem pequenos clipes ou ganchos de retenção embutidos diretamente no carpete do seu carro, projetados especificamente para travar o tapete em posição fixa permanentemente. Olha no lado do motorista onde o tapete se encaixa. Você vai encontrar 2 pequenos clipes circulares de plástico recuados no próprio carpete. O tapete original tem furos ou alças correspondentes que se encaixam nesses clipes e fixam tudo numa posição travada. E agora vem a parte séria. Tapete deslizando embaixo do pedal de freio é um risco documentado de segurança, que já causou acidentes graves e foi responsável por um recall enorme envolvendo milhões de veículos em todo o mundo. Não é exagero, é registro oficial. O problema é que a maioria das pessoas compra tapetes alternativos que não têm os furos de retenção ou simplesmente nunca encaixou os tapetes originais nos clipes. Um tapete que escorrega embaixo do seu freio no momento errado é um dos perigos mais evitáveis de todo o seu veículo, e o espaço entre o tapete e os clipes é tão pequeno que a maioria das pessoas nem percebe que está desencaixado mesmo olhando diretamente para ele. O próximo recurso funciona de forma completamente invisível toda vez que chove. Número 3. O aviso de temperatura para a pista congelada. Você está dirigindo numa manhã fria, tudo parece normal lá de dentro do carro aquecido, a pista parece seca, o céu está aberto, e você não faz a menor ideia que a ponte que está prestes a cruzar está completamente coberta de gelo. Isso pode parecer realidade distante para quem mora no litoral ou no Nordeste, mas para quem está no sul do Brasil, em Curitiba, na Serra Gaúcha, ou nas serras de Santa Catarina durante o inverno, isso é uma situação real e perigosa. E o seu carro já estava tentando te avisar o tempo todo. Quando a temperatura externa cai para cerca de 3 graus Celsius, um ícone de floco de neve ou cristal de gelo aparece no painel, acompanhado de um aviso sonoro. O que quase ninguém sabe é que esse alerta não é acionado no ponto de congelamento. Ele aparece antes, porque as superfícies das pistas, especialmente pontes e viadutos, podem congelar vários graus antes que o ar ao redor atinja 0 graus Celsius. O asfalto perde calor por cima e por baixo ao mesmo tempo, e por isso gela primeiro. A maioria dos motoristas vê o ícone de floco e continua dirigindo do mesmo jeito. Mas esse aviso é o carro te dizendo para reduzir a velocidade, aumentar a distância do carro da frente e tratar cada trecho sombreado da pista como potencial armadilha de gelo invisível. Número 2. O botão eco de economia de combustível. Você viu aquele botão eco no painel ou console central, nunca apertou ou apertou uma vez, achou que o carro ficou lerdo e desligou na hora. A maioria dos motoristas não entende o que esse botão realmente faz e por isso nunca usa. O modo eco faz 3 coisas ao mesmo tempo. Ajusta os pontos de troca de marcha da transmissão para manter o motor em rotações mais baixas. Reduz a potência do compressor do ar-condicionado para diminuir a carga no motor.
e suaviza a resposta do acelerador para evitar acelerações bruscas que desperdiçam combustível. Estudos mostram que dirigir consistentemente no modo eco melhora a economia de combustível entre 5% e 15%, dependendo dos seus hábitos e do seu veículo. Com o preço da gasolina no Brasil beirando R$ 6 o litro em várias regiões, isso representa uma economia real de centenas de reais por ano só apertando um botão. O modo eco não foi feito para ultrapassagens na rodovia ou para entrar numa faixa rápida. Ele foi feito para o trânsito parado de São Paulo, para os congestionamentos diários, para a cidade. É uma das ferramentas de economia mais eficazes que existem no seu carro, e quase ninguém usa de forma intencional. Ao longo de um ano inteiro de uso diário, o modo eco pode te economizar o equivalente a vários tanques cheios de combustível sem mudar absolutamente nada na sua rotina de direção. Esse botão está no seu painel desde o dia que você saiu da concessionária, e a maioria dos motoristas nunca apertou uma única vez. E agora chegamos ao número 1, o segredo que vai te fazer querer ir até o porta-malas do seu carro assim que esse vídeo acabar. Número 1. O compartimento secreto embaixo do assoalho do porta-malas. Você passou anos enfiando sacola de mercado, bolsa, cabo elétrico e tudo quanto é coisa no porta-malas, brigando por espaço, reorganizando tudo toda semana. E durante todo esse tempo, tinha um compartimento extra escondido bem embaixo dos seus pés que você nunca abriu. Embaixo daquele painel de carpete no assoalho do porta-malas, logo abaixo de onde fica o step ou o kit de reparo de pneu, existe uma segunda camada de armazenamento escondida que os fabricantes constroem na própria estrutura do veículo. Tira o step ou o insert de espuma, e você vai encontrar um compartimento secundário perfeitamente dimensionado para guardar coisas que você precisa ter no carro, mas não quer ficar garimpando no meio de tudo. Cabo de bateria, kit de primeiros socorros, triângulo, lanterna, documentos extras, ou qualquer item de valor que você não quer deixar visível para quem olha pela janela do carro. Aqui no Brasil, onde arrombamento de veículo é uma realidade em muitas cidades, esconder objetos de valor nesse compartimento faz todo sentido. O que as montadoras não te contam é que esse compartimento existe porque engenheiros automotivos projetam os veículos com cavidades estruturais que de outra forma seriam espaço completamente desperdiçado. E ladrões que arrombam carros vão direto para o porta-malas visível e quase nunca pensam em checar embaixo do assoalho. Esse compartimento escondido é um dos lugares mais seguros de todo veículo para guardar documentos, valores ou uma reserva de emergência em dinheiro. E o que torna esse o segredo definitivo é o seguinte: a maioria das pessoas tem o carro há anos e não faz a menor ideia que esse compartimento existe até alguém mostrar exatamente onde olhar. Alguns desses espaços são grandes o suficiente para guardar um kit completo de emergência, cabos de partida, e ainda sobra espaço, sem ocupar um centímetro sequer do porta-malas visível. Qual desses segredos te surpreendeu mais? Deixa nos comentários. Adoraria saber. E se alguma dessas dicas te salvou de uma dor de cabeça ou de uma conta salgada na oficina, deixa o like e se inscreve no canal, porque tem muito mais segredo de carro vindo por aí. Se esse vídeo te mostrou que o seu carro tem muito mais do que você imaginava, clica no próximo vídeo agora. Você vai se surpreender com o que ainda está escondido no seu próprio veículo.